Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo 50 Muito Mais. Eu sou Fabi Herculano, idealizadora do projeto Coragem Subversiva, e junto com a minha amiga Cris Carvalho, eu tenho o prazer de anfitriar esse encontro sediado aqui no Hub da São Paulo Tech Week. E aí eu quero começar agradecendo, né, a organização desse festival incrível, tão colaborativo, que tem uma proposta tão incrível da gente conseguir conectar pessoas, para que a gente possa dialogar sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então, muito obrigada, São Paulo Tech Week, e aos nossos convidados que generosamente toparam falar com a gente sobre 50 muito mais. Esse projeto que a gente idealizou para refletir sobre como a gente quer viver os próximos anos das nossas vidas. Afinal de contas, o tempo esticou. A gente está vivendo muito mais e a gente tem muito mais oportunidade de criar e recriar o futuro que a gente quiser. Bom, quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse projeto. Rafa, por favor, compartilha para a gente a apresentação do 50 Muito Mais. O 50 Muito Mais é um protótipo de uma experiência de design para que a gente possa incentivar pessoas na fase madura da vida a refletirem sobre como a vulnerabilidade das suas histórias e dessa fase da vida podem encorajá-las a transformar tudo isso em motor para criar novas oportunidades. E olha, criar novas oportunidades é coisa de designer. Sim, eu sou apaixonada por essa abordagem do design thinking. E confesso para vocês que nem sempre foi assim. A inovação tomou conta da minha vida há alguns anos atrás. Eu sou Tenho 41 anos. Há 20 sou casada com o Rubens, sou mãe da Lívia, do Samuca, e durante uns 15 anos da minha vida eu trabalhei no mundo corporativo. Pois é. E aí, se você me perguntar durante todo esse tempo que eu trabalhei no mundo corporativo, o que mais eu gostava de fazer, eu vou ter que dizer para você que é conectar pessoas. Conectar pessoas e entender sistemicamente os processos sempre teve ali no meu DNA. Eu só não sabia que tinha uma abordagem para que a gente pudesse colocar as pessoas para trabalhar colaborativamente, com mais empatia, menos julgamento, mais colaborativamente e com menos competitividade, para que a gente pudesse encontrar soluções reais para dores humanas. Esse viés de sempre estar pensando um pouco mais em pessoas, às vezes no mundo corporativo não parece que é coisa de RH, né? Na verdade, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. E é justamente por isso que a abordagem do Design Thinking me inspirou a começar a falar um pouco mais sobre esse projeto que a gente vai trazer aqui para vocês. Só para dar uma setada, se você for olhar no Google, tem várias definições sobre o que é Design Thinking. Eu costumo dizer que é uma abordagem que inspira a gente a pensar de modo diferente. Afinal, inovação é sobre isso. Esse projeto 50 Muito Mais, ele está inscrito aqui no pilar de pessoas da São Paulo Tech Week. Porque inovação não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. É sobre essa mentalidade que faz a gente enxergar o mundo de forma diferente, faz a gente acreditar que é possível criar outras possibilidades, gerar inovação, gerar ideias, para que a gente possa viver cada vez melhor. E olha, a abordagem design thinking tem uma questão que mexe muito comigo, que é a coragem da gente mergulhar em necessidades humanas reais. Porque quando a gente projeta alguma coisa, a gente está sempre projetando alguma coisa para solucionar um problema humano e complexo na maioria das vezes. Bom, quando a gente fala de coragem, isso me dá um link para falar um pouco mais sobre as coisas que eu acredito. Eu acho que falar para vocês sobre as minhas crenças diz muito mais sobre quem é a Fabi do que eu ficar falando aqui sobre minha trajetória profissional e sobre as minhas certificações. Eu acredito que coragem é a atitude do coração. Levar uma vida com coragem, com ousadia, é, antes de mais nada, na minha opinião, a gente viver muito mais guiado pela curiosidade do que pelo medo de não ser aceito.
Essa curiosidade que, quando move a gente a se perguntar: e se eu fosse por esse caminho? E se dessa vez eu arriscasse? E se dessa vez eu tentasse alguma coisa diferente? Quando a gente começa a ter noção do quanto a nossa história, nosso repertório é poderoso para criar coisas novas, a gente deixa de viver guiado pelo medo. E eu digo guiado, tá? Não é viver sem medo. Isso é impossível. Coragem não é ausência de medo, mas é aquilo que a gente faz com o coração, mesmo sabendo que eu não controlo nada e pode não dar certo. Ou esse medo, normalmente, é o medo que a gente tem do julgamento, né? É o medo de arriscar e não dar certo, de perder o controle. Mas, afinal de contas, quando a gente se arma todo para se proteger do medo do julgamento alheio, a gente acaba deixando de viver um pouco, né? Acaba se moldando para se encaixar dentro de um grupo, de uma sociedade. E isso é muito normal, tá? Todos nós somos humanos e precisamos estar conectados com o outro. Essa sede de estar conectado, de estar moldado, faz muitas vezes a gente esquecer a nossa essência, esquecer quem a gente é de verdade, sobre o que faz o coração bater mais forte, o olho brilhar, sabe? E é sobre isso que, quando eu começo a juntar os aprendizados do Design Thinking com essas minhas crenças, essa minha forma de enxergar, entender o que é coragem, que eu fui levada a criar o projeto Coragem Subversiva, que é um projeto que fala sobre abundância, sobre como que a gente pode criar e recriar opções de vida e carreira para que a gente possa viver com mais coerência, para que a gente possa desenhar projetos que façam mais sentido para as nossas vidas, que a gente possa realmente entender e acreditar que o que a gente sabe faz muito sentido, mas saber quem a gente é de verdade tem muito mais valor. A gente precisa cada vez mais resgatar a autenticidade das nossas histórias. Se a gente quiser criar projetos, empreendimentos, tirar ideias do papel e até fazer uma viagem, cada vez mais a gente precisa viver com coerência. A gente precisa resgatar essa nossa essência, que muitas vezes acaba ficando para trás, e pagar a conta. Ah, eu não sei se alguém que está me ouvindo nunca passou por isso, mas isso aqui a gente faz porque tem que fazer. Existem, a Cris vai falar sobre isso, os problemas gravitacionais. Mas de que maneira a gente pode encontrar um caminho em que a gente consiga ter mais coragem de viver a nossa essência e ter mais coerência nas nossas atitudes, nos nossos projetos, em tudo que a gente faz? É, eu pensando muito nessa fase da vida, eu tô com 41 anos, a Cris com 44, e a gente se juntou aí para pensar nesses próximos anos das nossas vidas. E uma coisa que chama muita atenção na vida madura é essa questão das crenças. Existe um momento que a gente está com as crenças cristalizadas, né? E esse é um momento que eu tenho percebido que é tão vantajoso a gente se livrar, se desapegar das crenças e manter uma mente curiosa para aprender cada vez mais. Olha, o que nos trouxe até aqui, tio Marshall já dizia que não vai nos levar adiante. E esse é o momento para a gente não só sobreviver nesse mundo caótico, mas usufruir, viver de tantas possibilidades novas que esse mundo tem oferecido para a gente. Então, um dos primeiros aprendizados que eu, nessa minha jornada pela longevidade e pelos 50 muito mais, eu quero cada vez mais aprender a desaprender e reaprender. Me livrar das certezas, ter cada vez mais questionamentos e ter essa mente curiosa, praticamente infantil, de querer sempre mais, de querer aprender o tempo todo. Olha, essa trajetória e essa vontade de querer fazer coisas diferentes, de saber que existem possibilidades da gente fazer isso com empatia, colaboração, experimentação, que são os valores do Design Thinking, me incentivaram e me encorajaram muito a convidar a minha amiga, que vocês vão conhecer daqui a pouco, a criar, idealizar esse protótipo desse projeto piloto que a gente está lançando aqui com vocês agora, para que a gente possa discutir como que a gente pode viver melhor, como que a gente pode criar e recriar opções de vida, de carreira, criar novas possibilidades.
Afinal de contas, não é sobre o tempo perdido, mas sobre tanto tempo que ainda tem pela frente. Olha, a gente tem muito mais avós do que netos já. A economia, nem se fale. Galera acima de 50 anos movimenta mais de 1,8 tri só aqui no Brasil. E a gente ainda tem que vencer alguns obstáculos. Por isso a gente convidou essas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje, que vocês vão conhecer, nossos convidados, que cederam o tempo para vir bater esse papo com a gente, para falar de uma série de perspectivas diferentes sobre como chegaram aos 50 e sobre como querem viver os próximos anos das nossas vidas. Eles vão nos inspirar bastante a refletir sobre escolhas, sobre possibilidades, sobre como a gente pode se desfazer da masculinidade tóxica, como a gente pode recriar conexões, como a gente pode ocupar espaços a qualquer momento, sobre como a gente pode manter essa mente curiosa e aprender para sempre, nos conectar com a gente, com o outro, equilibrar mente, corpo, espírito. São perspectivas muito plurais, bem a gosto do design thinking, para a gente refletir e entender que tem muita coisa pela frente. Olha, nosso projeto é muito interessante e eu espero que você possa conhecer um pouco mais. A gente quer despertar aí essa curiosidade para que a gente desperte a coragem que está na gente, a criatividade, para redesenhar, ressignificar o que a gente quiser. Tem tempo à beça para isso. E para falar sobre redesenho de vida, usando a metodologia do Design Your Life, que é baseada no Design Thinking, eu quero chamar a minha amiga Cris Carvalho para vir contar para vocês sobre como que ela vai trazer para a gente aí essa metodologia. Cris, amiga, seja muito bem-vinda.